Casamento. As inovações da sistematização. Civil ou religioso podem ter o mesmo valor legal. Pela primeira vez na história das constituições brasileiras, a união estável entre um homem e uma mulher é reconhecida como uma família. Além disso, no novo projeto de Constituição, o casamento religioso também terá efeito legal e o Estado deverá facilitar a celebração do casamento civil. No tocante à família, é indiscutível que o conceito que está prevalecendo é o conceito inovador. Não é a certidão que faz a família, e sim a família que faz a sua própria legalidade. Seja muito bem-vindo ao segundo episódio da nossa série A Nova Família. A família, na nossa Constituição Federal, é tratada no artigo 226 como base da sociedade e que tem especial proteção do Estado. A Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, ela ainda tem muito da visão clássica acerca de família. Lá, por exemplo, vai dizer que a educação dos filhos é aquela que os pais escolhem com preferência, vai, portanto, mostrar que a missão de educar é primeiramente dos pais, só secundariamente das escolas. Lá vai se falar do casamento como uma união entre homem e mulher, porque vai dizer que todo homem e toda mulher tem direito de se casarem e, portanto, presumir-se-á que o casamento envolve pessoas de sexo diferente que se unem. E lá também vai trazer algumas expressões, no caso dessa Declaração Universal dos Direitos, que estão contidas na nossa Constituição aqui do Brasil de 1988. Vai lá fazer alusão, por exemplo, a que a família é base da sociedade, vai lá se fazer alusão a que a família deve ter uma proteção especial do Estado. Essas expressões estão na nossa Constituição de 1988. E aí nós devemos perguntar por que essas expressões, o porquê de se falar desse modo. Primeiramente, família é a base da sociedade. Base por quê? Porque sem a família a sociedade não existe, porque ela não se perpetua, porque sem família não se multiplica o número de seres humanos para compor uma sociedade. A ordem é família, clã, tribo, aldeia, cidade, nação, Estado. Lá é dito a afirmação claríssima de que a família é a base e sustentação da sociedade, porque condição sine qua non para a sociedade existir, porque é a célula máter da sociedade, exatamente por cumprir esta função de dar perpetuidade à raça humana. A família base da sociedade terá especial proteção. Além do termo base da sociedade, fala-se também especial proteção. Então vamos pensar, falava que base é condição sine qua non. Nesse contexto, a própria Constituição descrevia 3 modalidades. Eu falo aqui da Constituição não por ser positivista, mas porque ela acabou trazendo, digamos assim, o que a tradição de séculos decantou como sendo modelos de reconhecimento de uma base para a sociedade civil. E ali se expressa na Constituição. Fala-se do casamento, fala-se da união estável e fala-se também da família monoparental, ou seja, da filiação. Se a gente notar, no fundo, a gênese da própria filiação está onde? Na união do homem com a mulher. E ali se fala do casamento e dizia da união estável entre o homem e a mulher. É evidente que se duas pessoas se unem do mesmo sexo, eles podem ter todos os direitos correspondentes a dar segurança jurídica um ao outro. Mas o que eu quero dizer não é o sentido de família que os constituintes puseram na Constituição. Eles discutiram essa matéria no artigo 226 da Constituição. Eles colocaram que a família é a base da sociedade e o Estado tudo fará para protegê-la. Qual é a família que o Constituinte cuidou? Foi a família constituída de um homem e de uma mulher. Quando ele falou é a base da sociedade, é aquela família que vai permitir que a sociedade continue, aquela família que vai gerar uma prole. Pode não gerar, mas na esmagadora maioria dos casos gera uma prole de continuidade, uma prole que faz com que o povo continue. Por isso o Constituinte falou: a família é a base da sociedade
o Estado tudo fará para protegê-la. Nos anais da Constituinte, podemos consultar o desenvolvimento das ideias que deram origem aos dispositivos constitucionais. Em relação à família, podemos ver trechos do parecer emitido pelo relator Heraldo Tinoco, na subcomissão da família, do menor e do idoso, e que resume os interesses da sociedade sobre o tema. Em 12 de maio de 1987, foi realizada a 15ª reunião ordinária dessa subcomissão. Na parte do relatório, constou que nas propostas que tratam da conceituação, transparece que a sociedade brasileira, através de seus representantes, somente admite a família resultante da união voluntária entre homem e mulher. Registra-se o conceito antropológico de célula fundamental da sociedade. Já na parte propriamente do parecer, foram dadas as seguintes considerações. Levamos em conta não apenas os valores básicos da civilização cristã, mas também a realidade nacional. Inspirados nesses princípios e opiniões, emitimos os nossos conceitos sobre os quais passamos a discorrer. A família, considerada como instituição básica da sociedade, tem assumido as mais variadas formas de caracterização em função do tempo e do espaço. Dentre as mais importantes funções familiares, ressaltam em primeiro plano as da reprodução da espécie, da educação dos filhos e da transmissão do patrimônio cultural às gerações futuras. A família inicia-se pelo casamento, que legaliza a união do homem e da mulher. E os parágrafos que explicitam o artigo 226, todos eles falam união entre homem e mulher. No primeiro diz que o casamento é gratuito. O segundo, que o casamento religioso tem o mesmo efeito que o casamento civil. Todas as religiões falam em casamento de homem e mulher. Eles não admitem casamento de pessoas do mesmo sexo. É uma instituição que nada tem de preconceituoso contra a união de duas pessoas do mesmo sexo. É uma instituição feita para homem e mulher. Por isso é que diz que o casamento religioso tem o mesmo efeito que o casamento civil. Sempre fala entre homem e mulher. Parágrafo 3º, quando fala que a união estável entre homem e mulher, a expressão é sempre homem e mulher. O Estado considerará que a unidade familiar terá que ser trabalhada para se transformar em casamento. Parágrafo 4º diz o seguinte: a família continuará com qualquer um dos cônjuges. Se por acaso morrer ou se separar e tiver prole, continuará uma família, homem e mulher. E o parágrafo 5º, que o pátrio poder será exercido pelo homem ou pela mulher, o que vale dizer em igualdade de condições. Toda a Constituição foi feita para o casamento entre homem e mulher. Vale recordar que nesse contexto, quando a Constituição fala da união estável entre o homem e a mulher, na ocasião da Constituinte houve um debate sobre o texto, que ia ser decantado ali na própria Constituição. Se pensou em colocar união entre homem e mulher. E houve um deputado constituinte que falou: peraí, vamos colocar entre o homem e a mulher. Por que, deputado? Porque pode pensar que entre os homens ou entre as mulheres. Como deputado, jamais. Sim, é bom colocar entre o homem e a mulher, porque na Inglaterra já tem a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Então, para que não confundam, vamos colocar entre o homem e a mulher. Ah, então perfeitamente, vamos colocar assim. E assim puseram. Inclusive, na hora que esse artigo foi aprovado no texto da Constituição, os constituintes estavam debatendo e foi colocada a questão se o Brasil iria aceitar, porque alguns países já estavam sinalizando, algum tipo de reconhecimento de união entre pessoas do mesmo sexo. E na época os constituintes entenderam que o Brasil não iria aprovar esse tipo de relacionamento. E o Ulisses Guimarães ali fechou a questão e aprovaram o texto constitucional dizendo que era entre homem e mulher. Ou seja, havia uma evidência para os constituintes de que o que se reconhecia como base da sociedade civil era a união entre o homem e a mulher, e a filiação, a relação paterno-filial. No final da nossa Assembleia Constituinte, teve a parte para decidir sua redação final. O constituinte Roberto Augusto apresentou a Emenda 450-1 para que se acrescentasse artigos definidos antes de homem e mulher na conceituação de união estável. O constituinte deu a seguinte justificativa à emenda: a necessidade de frisar o caráter heterossexual da união estável. O simples acréscimo dos artigos definidos o homem e a mulher evitará interpretações ambíguas do referido parágrafo, como aconteceu recentemente no Rio de Janeiro, partindo de grupos homossexuais que, apoiados no texto atual, segundo eles, teriam proteção do Estado para as uniões de homens com homens e mulheres com mulheres. Note-se que o texto inicial da emenda continha os citados artigos definidos. Então, na comissão de redação final, apareceu a discussão sobre essa emenda. A questão foi levada pelo constituinte Gastone Rigg na 8ª reunião ordinária da comissão de redação, ocorrida em 20 de setembro de 1988.
Lá, o Constituinte disse: finalmente, a emenda do Constituinte Roberto Augusto. É o artigo 225, parágrafo 3º. Este parágrafo prevê: para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Tem se prestado a amplos comentários jocosos, seja pela imprensa, seja pela televisão, com manifestação inclusive de grupos gays através do país, porque com a ausência do artigo, poder-se-ia estar entendendo que a união poderia ser feita inclusive entre pessoas do mesmo sexo. O bispo Roberto Augusto, autor deste parágrafo, teve a preocupação de deixar bem definido e pede que se coloque no parágrafo 3º 2 artigos. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Claro que nunca foi outro o desiderato desta Assembleia, mas, para se evitar toda e qualquer malévola interpretação deste austero texto constitucional, recomendo às vossas excelências que me permitam aprovar pelo menos uma emenda. Em seguida, o presidente, Ulisses Guimarães, disse: concedo a palavra ao relator. Neste momento, houve manifestação do constituinte Gerson Pérez, dizendo: a Inglaterra já casa homem com homem há muito tempo. O relator, Bernardo Cabral, então concordou com a emenda, acrescentando os artigos definidos. Senhor presidente, estou de acordo, ele disse. O presidente Ulisses Guimarães disse: todos os que estiverem de acordo permaneçam como estão. E depois de uma pausa, ele disse: aprovada, o que foi seguido de uma salva de palmas. Vemos então que a intenção da nossa Assembleia Constituinte era uma só e era muito clara: união estável apenas entre o homem e a mulher. No Brasil, nenhuma legislação autoriza a união ou o casamento de pessoas do mesmo sexo. Mesmo assim, o Supremo Tribunal Federal, o STF, equiparou a união estável homossexual com a heterossexual. E isso foi feito em duas ações. Primeiro, na ação direta de inconstitucionalidade, ADI 4277, e, em segundo lugar, na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 132, a DPF 132. Essas ações questionavam o artigo 1723 do Código Civil, que diz no seu caput: é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Diferente do casamento, que tem forma solene, a união estável é uma união de fato. Como homossexuais eram impedidos de casar entre si, mas conviviam de fato, como fazer com que essa união estável fosse permitida? Esse foi o objetivo dessas ações. Existe um problema que é anterior à decisão do Supremo Tribunal Federal com relação à união homoafetiva. E esse problema é o simples fato de esse tipo de demanda ser levada ao Poder Judiciário em vez de ser levado ao Poder Legislativo. Se nós compararmos historicamente a atuação do movimento negro com a atuação do movimento LGBT, o movimento gay, como foi conhecido durante muito tempo, nós vamos perceber que esses movimentos têm características bastante diferentes na maneira como eles buscam o alcance das suas demandas sociais. O movimento negro sempre foi marcado por um movimento de mudança legislativa. Sempre tentou, pela via da mudança da lei, alcançar aquilo que ele almejava. Já o movimento LGBT, embora tenha durante algum tempo buscado mudanças legislativas, é um movimento que ficou marcado pela sua atuação perante o Poder Judiciário. Muito antes do Supremo Tribunal Federal decidir pela possibilidade da união homoafetiva, o movimento gay já atuava no Poder Judiciário, nas instâncias estaduais, buscando o reconhecimento tanto do casamento como da união estável entre pessoas do mesmo sexo. E esse movimento que o professor José Rodrigo Rodrigues chama de juridificação das demandas sociais, ele mostra que existe uma sociedade que já não confia no poder legislativo, mas que confia no poder judiciário como um ator de mudanças sociais. E esse é um problema que nós precisamos reconhecer. Esse não é um problema só do poder judiciário, esse é um problema mais amplo da sociedade. O Supremo Tribunal Federal, desconsiderando o texto da Constituição, autorizou o reconhecimento de uniões homossexuais como uniões estáveis. Para isso, precisou ressignificar o conceito de família e superar o parágrafo 3 do artigo 226 da Constituição Federal, que diz: para o efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Na ementa do julgamento do STF, ficou assentado que a Constituição de 1988, ao utilizar-se a expressão família, não limita sua formação a casais heteroafetivos, nem a formalidade cartorária, celebração civil ou liturgia religiosa.
Porém, isso se trata de uma afirmação contrária aos registros da nossa Assembleia Constituinte. O próprio ministro Ricardo Lewandowski, mesmo votando a favor do reconhecimento da união homossexual, colocou que o Constituinte estava pensando em apenas um homem e em apenas uma mulher na formação dessa união. A Constituição, quando vai definir união estável, dizendo que é uma união que o Estado pode oferecer a ela certa proteção, de modo a incentivar a conversão em casamento, diz que ela se dá entre homem e mulher, diz de maneira explícita, de maneira categórica, faz a afirmação inequívoca, que é entre homem e mulher. Na hora que o Constituinte debateu aquilo ali e preferiu uma opção, ele mostrou que aquilo era uma matéria para a Constituinte decidir. Era uma matéria que uma Assembleia Constituinte teve as duas opções e preferiu uma. Só uma outra Assembleia Constituinte poderia preferir a outra. O STF deveria ser o guardião da Constituição, de acordo com o próprio texto constitucional. Como guardião da Constituição, ele deveria ser aquele que mais zela para que o texto seja respeitado. Então, se você viola um texto constitucional, você viola a norma mais elevada do ordenamento jurídico. Então, o STF não deveria ser o transgressor, deveria ser o guardião. E a Constituição é clara quando fala de homem e de mulher para a união estável, consequentemente para o casamento, e dá a sua definição de família. Inclusive, quando a questão chegou ao STF, o STF não decidiu sobre casamento, decidiu sobre união estável. A maior parte dos que foram favoráveis à união estável entre pessoas do mesmo sexo, naquele momento, fizeram ressalvas na fundamentação de seu voto, dizendo que não era bem aquela união estável da Constituição, já que o texto explícito dizia que era homem e mulher, era uma união análoga e tal, como se estivessem criando um instituto novo, desassociado daquele conceito de união estável da Constituição e de família e de casamento. A união estável, ela, pelo parágrafo terceiro do artigo 226, ela tem o sentido de uma união em que o Estado tudo fará para transformar em casamento. Mas a união estável gera uma família. E os dois conceitos, o preambular do casamento, que é a união estável entre um homem e uma mulher, como fala a Constituição, e o casamento, que é o estatuto definitivo, por isso o Estado tudo fará para transformar em casamento, constituem família. Mas o Constituinte falou entre homem e mulher, não falou entre homem e homem, mulher e mulher. Mas a união estável, por ser uma preparação para o casamento, ela também vai pedir esse requisito da diferença de sexo, para ser reconhecida juridicamente a união estável da Constituição Federal. Ela está vinculada necessariamente à ideia do casamento. Posteriormente ao julgamento do STF, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, responsável pela análise de questões infraconstitucionais, reconheceu a possibilidade de conversão de união estável homossexual em casamento. No julgamento do recurso especial número 1183378, oriundo do estado do Rio Grande do Sul, a quarta turma do STJ deixou emendado que tais artigos, todos do Código Civil, não vedam expressamente o casamento entre pessoas do mesmo sexo, e não há como se enxergar uma vedação implícita ao casamento homoafetivo sem afronta a caros princípios constitucionais, como o da igualdade, o da não discriminação, o da dignidade da pessoa humana e o uso do pluralismo e livre planejamento familiar. Mas sejamos honestos, essa é uma interpretação correta do Código Civil de 2002? O Código Civil foi aprovado em 2002, não faz tanto tempo. Para a gente que sabe como os códigos normalmente são antigos, o Código Civil, à época, era um dos códigos mais recentes. O Código de Processo Civil tiveram as suas reformas, mas não havia ainda um novo Código de Processo Civil. O Código Penal ainda era bem antigo, a própria CLT mais antiga ainda. Nós tínhamos em matéria civil uma legislação mais recente, o Código de 2002. O Código de 2002 tivera a oportunidade, por uma aprovação do parlamento, tiveram a oportunidade de ter criado essa união entre pessoas do mesmo sexo, mas não o fez. Manteve a união entre homem e mulher.
mais uma vez a gente vê uma fraude ao sistema representativo, porque o STF não apenas desconsiderou o texto constitucional, violentando-o, considerando como se fosse inconstitucional o texto constitucional, mas também não levaram em conta que, alguns anos antes, o próprio parlamento tiver a oportunidade de fazer a alteração, se assim fosse realmente o desejado pelo povo, e aqueles parlamentares que, diferentemente do STF, respondem ao povo, porque poderão ser reencaminhados ou não para novo mandato pela eletividade, não aprovaram essa união. Se você ler o Código Civil, você vai ver, inclusive, que o Código Civil foi todo feito para a ideia de casamento como sendo entre homem e mulher. Com as decisões do STF e do STJ, veio uma norma do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, proibindo todos os cartórios do país a se recusarem a celebrar uniões estáveis e casamentos entre pessoas do mesmo sexo. A resolução do CNJ, número 175 de 2013, assinada pelo ministro Joaquim Barbosa, conhecido pela relatoria do processo do caso Mensalão, teve como base os julgamentos do STF e do STJ. Entretanto, depois o CNJ estabeleceu um órgão, inclusive, que tem uma atividade administrativa, que não exerce a mesma função do Supremo, mas tem uma outra incumbência. Ele estabeleceu que os cartórios deveriam celebrar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Foi além da decisão do próprio STF. Se o STF não tinha competência para decidir como decidiu, muito menos o CNJ como o fez. E o STF ainda tinha o ônus de fundamentar aquela decisão, o fez com muitas ressalvas, porque sabia que estava esbarrando no que estava explícito no texto, e o CNJ, que um órgão administrativo não tem necessidade de fundamentar, ainda se eximiu desse ônus de que o Supremo não poderia se eximir. Então eu pergunto, se os constituintes debateram, se os constituintes entenderam que era entre homem e mulher, que direito tem o STF e que direito tem o CNJ, que é um órgão de fiscalização, um órgão administrativo, de redefinir o casamento, contradizendo a vontade do constituinte? Se o STF, o CNJ, querem mudar o que está explícito no texto constitucional, eles estão, na verdade, usurpando o poder constituinte, usurpando uma competência que não lhes pertence. Foi Friedrich Miller, professor de Heidelberg, bem conhecido até aqui no Brasil, por suas obras, que afirmou que se nós não levarmos em conta os limites textuais de uma norma, particularmente da Constituição, nós não teremos mais um Estado de Direito. A característica do Estado de Direito é que o poder não é arbitrário. Ele está sob os limites impostos pela lei, ele está debaixo do império da lei, particularmente da Constituição. Ele não poderá agir contrariamente ao texto. Portanto, vemos que há toda aí uma ação de violência ao Estado de Direito. Poderia eu lembrar, inclusive, que você pode declarar uma lei inconstitucional em razão de ela estar contra o texto da Constituição. Mas você não pode declarar inconstitucional o texto constitucional. Eles declararam o texto inconstitucional, não disseram isso explicitamente. Mas se julgaram em desacordo com o que está explícito no texto, então o que está explícito no texto era inconstitucional, já que a função do Supremo é dizer o que é constitucional e o que é inconstitucional. Então nós teríamos uma norma constitucional inconstitucional. Muito antes do STF reconhecer a união afetiva como entidade familiar, os tribunais de justiça e a doutrina brasileira já vinham construindo um caminho argumentativo para que essas uniões fossem reconhecidas como espécies de família. Vários argumentos foram sendo construídos para reinterpretar a lei civil e a Constituição. Esses argumentos eram muito diversos, mas existem duas grandes características em comum. A primeira delas era a afirmação da existência de um silêncio da lei com relação à união de pessoas do mesmo sexo. O argumento que foi sendo construído foi mais ou menos o seguinte: essas uniões existem no mundo dos fatos, a lei não diz nada sobre elas, o direito precisa fazer algo com essas uniões e, portanto, vamos aplicar, por analogia a essas uniões, o mesmo regime que nós já aplicamos para a união estável entre pessoas do sexo oposto. A afirmação desse vácuo legislativo, então, abre caminho para que o judiciário possa suprir uma lacuna por meio
do que nós chamamos de integração jurídica por meio da analogia. O segundo grande argumento que foi sendo construído foi que o não reconhecimento das uniões entre pessoas do mesmo sexo como entidades familiares caracterizariam uma violação de princípios constitucionais, especificamente o princípio da dignidade humana, o princípio da igualdade e também o princípio da liberdade, também chamado de autodeterminação da vontade. O problema é que esses dois argumentos eles são improcedentes. Não existe um silêncio legislativo quanto ao status da união entre pessoas do mesmo sexo. O que existe é uma opção legislativa por não reconhecer essas uniões como entidades familiares. Esse assunto foi debatido na Assembleia Constituinte e houve uma rejeição da possibilidade de reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo. Novamente, com a promulgação do Código Civil em 2002, essas uniões não foram reconhecidas como entidade familiar por uma opção do legislador, que manteve a mesma expressão da Constituição. É reconhecida a união estável entre homem e mulher. Não há um vácuo, não há um silêncio, não há uma omissão do legislador, mas há uma opção legislativa por não conferir a essas entidades o caráter de família, o regramento do direito de família. O segundo problema nesse argumento que foi sendo construído é o recurso irresponsável aos princípios constitucionais. Existe o princípio da dignidade humana, existe o princípio da igualdade, existe o princípio da liberdade, e eles três estão na Constituição. Mas a mesma Constituição dispõe no seu artigo 226, parágrafo 3º, que a união estável tem como um dos seus pressupostos a alteridade de sexos. É preciso um homem e uma mulher para se formar uma união estável, assim como ocorre no casamento. Quando o judiciário brasileiro começou a recorrer a esses princípios de caráter altamente abstrato para modificar uma disposição concreta da Constituição, que é o artigo 226, parágrafo 3º, o STF e os tribunais acabaram criando uma espécie de hierarquia entre normas constitucionais, o que é algo inaceitável dentro do direito constitucional. Sempre se diz no direito constitucional que não existe hierarquia de normas constitucionais. Todas as normas que estão na Constituição têm o mesmo status, têm a mesma posição hierárquica. E quando o STF diz, não, nós vamos agora interpretar o Código Civil de acordo com a Constituição, na verdade o que ele estava fazendo era interpretar o artigo 226 da Constituição de acordo com os princípios constitucionais mais gerais. E aí nós temos um problema muito sério, porque a Constituição passa a significar simplesmente aquilo que o STF quer que ela signifique. Nós temos uma versão judiciária de um tipo de autoritarismo que é incompatível com o Estado Democrático de Direito. No Estado Democrático de Direito, há o respeito à lei e à Constituição. Há, por princípio, a ideia de que esses textos possuem significado. Mas quando o STF usa os princípios abstratos da Constituição para dizer algo que contraria a própria Constituição, no fim ele está dizendo, eu sou a Constituição. 2 meses antes do Supremo decidir como decidiu, o Conselho Constitucional da França, que é o Tribunal Constitucional da França, teve o mesmo problema. Pares de pessoas do mesmo sexo foram até o Conselho Constitucional da França e pediram que o Conselho autorizasse o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Sabe qual foi a decisão do Conselho? Muito simples. Essa não é matéria nossa. Isso é matéria do Legislativo. Nós podemos só interpretar a Constituição. Nós não podemos legislar no lugar do... Se vocês quiserem, vão para a Assembleia Nacional. Foram e mudaram a Constituição. A Suprema, a Corte Constitucional da França, negou-se a ser legislador positivo, negou-se a fazer uma nova Constituição, negou-se a fazer uma nova lei. O Supremo Tribunal Federal do Brasil fez uma nova Constituição, declarou que, além de homem e mulher, como está na Constituição, pode ser entre pessoas do mesmo sexo. Se quisesse dar algum tipo ou outro de guarida para as uniões homoafetivas, né, que se buscasse outros meios, mas não a equalização. Então a gente sabe que no Brasil, na verdade, o que houve? Houve uma corruptela da ordem democrática quando o STF avança em competência que era do Congresso Nacional. Ah, mas tinha que ser, senão seria sempre a desproteção. Vamos fazer um paralelo. Em 2011 também, na França, o Tribunal Constitucional francês teve que julgar uma matéria extremamente semelhante. 2 mulheres pleiteavam na França que o Tribunal Constitucional determinasse que o Código Civil francês, que falava que o casamento exigia sexos diferentes, era contra a igualdade constitucional. E dizer isso por quê? Porque na França, a Declaração de 48, né, ela fala de direitos humanos, fala da igualdade, né, e ela compõe a Constituição francesa. Então diziam essas 2 mulheres que queriam casar-se, que o Código Civil era contra a Constituição.
Ora, qual foi a resposta do Tribunal Constitucional francês em 2011? A igualdade que se preconiza na Constituição é a igualdade de proporcionalidade. Tratar igualmente os iguais, diferentemente os desiguais. Nesse contexto, faticamente, a união entre homem e mulher é diferente da união entre dois homens e entre duas mulheres. Portanto, nada impede que o legislador trate diferentemente, não estará, por isso, desrespeitando a igualdade. Pelo contrário, estará preservando-a. Agora, nada impede também que o próprio Congresso possa estabelecer, se quiserem, direitos semelhantes. Mas, para isso, o caminho não é o Tribunal Constitucional, é sim o Parlamento, é o Congresso Nacional. E assim foi feita a decisão na França. Depois, anos depois, viriam, aqueles que reclamavam essa igualdade de tratamento, foram ao Parlamento. E no governo socialista conseguiram, por pouquíssima diferença, a aprovação. E até hoje é um conflito na França. Não está resolvido o assunto. Então, muitas vezes, a gente deseja certa tutela, certo interesse nosso seja convalidado pela lei, seja garantido. E a gente vai criar tentativas argumentativas, criar tentativas de argumento, e o tribunal, muitas vezes, vai acabar acatando. Nem por isso a realidade se muda. Isso é importante por quê? Porque quando se fala o STF já disse A, já disse B, já disse C. Nem por isso que ele se transmutou em verdade, em realidade, em bom senso. Pelo contrário, ainda fica aquela marca presente do equívoco de compreensão filosófica, antropológica, sociológica, e que deve ser, portanto, sempre discutido e retomado. E para a gente notar bem que não é questão de evolução científica do STF, de grande compreensão, que são pessoas iluminadas, no mesmo ano, o Tribunal Constitucional francês vetou um pedido similar. Os esforços por mudar, através da canetada de alguns juízes, aquilo que só deveria ser mudado através do exercício de democracia, é o que nós chamamos de ativismo judicial. Quais são os efeitos, então, desse tipo de modismo jurídico? Bom, aqui a gente vê um típico caso de ativismo judicial dos membros do Supremo Tribunal Federal, mas o que é esse tal de ativismo judicial? Essa expressão, ativismo judicial, ela nasceu nos Estados Unidos da América, lá no final dos anos 40, para traçar o perfil de juízes norte-americanos como ativistas de toga. É a recusa em se manter dentro dos limites jurisdicionais estabelecidos para o exercício de seus poderes. A ocorrência desse comportamento se deu em circunstâncias em que o judiciário acumulou muito poder em razão da falta de confiança depositada no legislativo. Diferentemente da realidade europeia, que valorizou o poder legislativo, a América do Norte concedeu ao judiciário muito poder para controlar os atos legislativos. A falta de confiança que os estados americanos mantiveram em relação ao parlamento, mesmo depois da independência em relação à Inglaterra, teve como consequência o fortalecimento do controle jurisdicional. Os países desse lado do globo absorveram muito dessa influência no ordenamento jurídico, sobretudo em relação ao controle de constitucionalidade, mas algumas coisas também são negativas. O Brasil, ele é uma república que segue o modelo tripartite, tripartição de poderes, executivo, legislativo e judiciário. São poderes que são independentes e harmônicos entre si. Esse é um modelo de distribuição de poder, na teoria, muito sólido. Ele já foi pensado originalmente para que não houvesse abuso de poder nem entre os governantes, nem sobre o povo, porque a história nos mostra que, geralmente, quando há muito poder na mão de alguém, há excessos. Esse modelo ele foi pensado para que houvesse um equilíbrio na organização do Estado. Todos os poderes, eles estão comprometidos com o dever de manter a estabilidade da República, através de suas instituições e atribuições previstas na Constituição Federal. A invasão de poder um do outro configura abuso de um sobre o outro e sobre a vontade popular. Desestabiliza a ordem democrática e gera uma insegurança ao povo em relação ao Estado. O STF, quando ele age assim, ele age atipicamente e fora dos limites de poderes conferidos a ele pela Carta Constitucional. Isso gera uma insegurança jurídica que afeta não somente os outros poderes, mas desrespeita a vontade da maioria. Passa-se por cima de toda uma construção estatal firmada pela Constituição, e aqueles que deveriam proteger, prezar e cumprir a Constituição Federal acabam se colocando num patamar acima dela, o que conceitualmente já é um absurdo e na prática tem consequências de estabilidade bem sérias. Essa insegurança jurídica, afirmada institucionalmente pelo próprio STF através do ativismo judicial, travestida de proteção, nos mostra, na verdade, o quanto nós estamos desprotegidos enquanto república. Numa república, o povo é soberano e governado pelos representantes eleitos por eles mesmos, certo? Que através disso tem legitimidade para expressar as vontades do povo.
A vontade do povo através do judiciário, ela só é realizada quando ele respeita as leis e a Constituição que foram criadas mediante um processo legislativo próprio manejado pelos representantes do povo. O STF, quando ele passa por cima disso para defender interesses específicos, ele é desrespeitoso não somente com a Constituição Federal, que ele deveria ser o guardião, mas também com o povo brasileiro. É muito sério. O STF, como guardião da Constituição Federal, ele deveria agir de modo a proteger o conteúdo dela e proteger a democracia. O que nós observamos em muitas das atuais decisões do STF no Brasil são conteúdos de viés ideológico que ferem princípios básicos, inclusive da investidura no cargo de juiz, como a imparcialidade. Os juízes, que deveriam agir com neutralidade, acabam despejando nas suas próprias decisões os valores que defendem e seus interesses políticos. Mas essa não é uma função do julgador. O julgador, ele deve trabalhar com os instrumentos previstos em lei e na Constituição Federal. A visão de mundo do julgador não importa quando ele está investido no cargo. O ativismo judicial também é sintoma de corrupção e descrédito com o poder legislativo, que infelizmente é algo que acontece em um país como o Brasil. Como pesquisadora também internacional, eu posso afirmar que, olhando de fora, fenômenos como o ativismo judicial são compreendidos como aberrações jurídicas e atestado de instabilidade política. É uma vergonha para o nosso país, olhando de fora. E certamente não é um bom caminho para resolver questões urgentes. Sem nenhum preconceito, é que não é família, como o Constituinte fez. E o Supremo, quando interpretou, ele fez uma nova Constituição. Quando o Supremo disse aquilo que fala em homem e mulher, é homem, homem, ou mulher e mulher, ele fez uma nova Constituição. Não foi isso que os constituintes discutiram. Isso consta das atas de discussão que deveria ser entre homem e mulher. Então o Supremo foi poder constituinte que não tinha direito de ser. O Supremo só é guardião da Constituição. O Supremo não é um legislador positivo. Essa é a razão pela qual eu pus isso nos comentários que fiz à Constituição, logo depois que a Constituição foi aprovada. Todo o capítulo de família fui eu que interpretei nos comentários em 15 volumes que eu e Celso Marco fizemos pela editora Salaiva, criando uma nova norma constitucional, não editada pelo Poder Constituinte, mas por 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Nada obstante o respeito que tenho por eles, eu entendo que a decisão não foi correta e que os homossexuais têm o direito de se autogarantir, mas não constituem a família que o Constituinte pretendeu. Mais do que isso, pretendeu baseada numa tradição de milhares e milhares de anos que sempre considerou que família é formada por um homem e mulher que geram prole e que dão continuidade à sociedade. Participei dos debates constituintes, coisa que os 11 ministros não participaram, do Supremo Tribunal Federal, em audiências públicas, e sei perfeitamente, conversando com Ulisses Guimarães, com Bernardo Cabral, na assessoria que muitas vezes me pediram sobre determinadas disposições da Constituição, alguns dispositivos tendo redação pessoal minha no texto constitucional, eu posso dizer o seguinte, que o casamento, como foi idealizado pelos constituintes, que representaram os eleitores brasileiros, só poderia ser entre homem e mulher, independente de se poder dar toda a garantia nas reuniões homoafetivas entre pares de homens e de mulheres. Temos então que o reconhecimento do casamento homossexual é algo novo na história da civilização ocidental, por que não dizer da civilização mundial, e que no contexto jurídico brasileiro veio de jogadas heterodoxas e inadequadas. Mais uma forma de subserviência do ordenamento jurídico ao pensamento de uma época do que em respeito aos corretos ordenamentos constitucionais. Mas você lança a nova pergunta: qual é o problema em reconhecer essas relações? Se isso tivesse acontecido da forma correta, haveria um problema? Essas relações não poderiam ser reconhecidas como família? A pergunta então se torna: essas relações constituem família? E para isso a gente tem que responder outras perguntas. O que é uma família? O que é um casamento? E nós vamos falar sobre isso na próxima terça-feira, 10 horas da manhã, aqui no canal do 2 Dedos de Teologia, no próximo episódio da série A Nova Família. Eu espero você lá. E eles mostram que o problema não é nós falarmos de casamento gay ou casamento poligâmico. O problema é o que o casamento é. Antes de você dizer
quem pode casar ou quantas pessoas podem casar, você precisa definir o que o casamento é. Como eu já disse, nós temos a visão revisionista, que eu já explanei, e a outra visão